Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco mais esse maravilhoso dia de mais um devocional para o nosso Senhor, momento que nós tiramos e nos dedicamos à leitura da palavra, a discernir sobre ela, meditar nela, a ler, ruminar, a aprender e, acima de tudo, praticá-la. Bom, no devocional de ontem, nós falamos a respeito sobre persistir e não desistir do ministério. E o ministério na nossa casa, o ministério na igreja, no serviço do Senhor. Ainda assim, o Espírito Santo tratou muito no decorrer do dia de ontem comigo, falando, o assunto ainda não acabou. E no devocional de hoje nós vamos falar sobre seguir em frente, mesmo diante das circunstâncias e diante das pessoas que nos rodeiam, mesmo quando elas nos abandonarem. Então, eu trouxe algumas perguntas para que nós possamos refletir e analisar a importância do devocional de hoje, das leituras que nós vamos fazer hoje, e de tudo aquilo que será pronunciado aqui, porque foi através do Espírito Santo, mais uma vez, que desenvolveu esse devocional. É o próprio Espírito Santo conduzindo a sua igreja. Então, responda algumas perguntas para você, ou pelo menos tente responder. Você já foi abandonado no seu ministério por aqueles que você confiava? Você já ficou triste e desanimado diante da falta do reconhecimento das pessoas a quem você prestou um serviço ou a quem você prestou um grande favor e a pessoa simplesmente deu as costas para você e foi embora depois de ter recebido aquele favorzão? E você ficou chateado por isso? Nenhum obrigado você respondeu, você recebeu? Como você reage quando se depara com a falta de compromisso e até mesmo o abandono por parte daqueles quem você depositou tanta confiança? Como que nós podemos manter a nossa fé forte quando nos sentimos ignorados, desvalorizados pelas pessoas a qual nós ajudamos? O que significa, de fato, ser grato, mesmo quando os outros não reconhecem os nossos esforços? Como nós podemos lidar com o desapontamento de pessoas abandonando a sua fé ou o seu compromisso com Jesus? Isso. Quando você vê que as outras pessoas não estão nem aí para Jesus. Isso te deixa indignado, te deixa injuriado, ou você fica indiferente com essa situação, com pessoas que não estão nem aí. Compromisso zero. E o que aprender sobre a maneira como Jesus lida com o abandono? Será que Jesus se importa com o abandono das outras pessoas ou não? Será que Jesus já chorou por causa do abandono de outras pessoas para com o seu ministério, para com aquilo que ele estava ensinando ou não? Eu quero convidar você, nesse momento, a assistir esse devocional completo e você deixar que o próprio Espírito Santo possa responder e tratar todas essas questões com você. E ainda mais, te ensinar como superar todas essas questões. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos, pedindo sabedoria do alto para conduzir as nossas vidas, o nosso ministério. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua palavra, diante da tua presença. Pai, nós não somos merecedores de absolutamente nada, nós declaramos isso repetidamente porque nós sabemos disso. E nós nos sentimos constrangidos com o teu cuidado, porque o Senhor fala conosco o tempo todo, nos exortando a seguirmos com os pés fixos e com um olhar fito para o alvo que é Cristo Jesus.
O Senhor cuida de nós a cada momento para que nós não possamos espalhar, mas juntar a Ti. O Senhor cuida de nós a cada momento para que nós possamos estar retos, praticando a Tua boa obra, independente daquilo que aconteça à nossa volta ou do nosso lado. O Senhor ter cuidado minuciosamente com cada um de nós. E nós não merecemos absolutamente nada disso. Portanto, nos sentimos constrangidos, Pai, com o Teu amor. E ao mesmo tempo gratos, porque fomos escolhidos por Ti para o serviço. Fomos escolhidos por Ti para podermos estar diante da Tua presença. Pedimos ao Espírito Santo que olhe para nós carinhosamente em mais esse devocional, no momento da leitura da palavra, do discernimento dela, para que nós possamos aprender e aplicarmos nas nossas vidas. Cuida de nós, Paizinho. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, cuida de nós. Mais uma vez, Pai. Paizinho, nos enche com a Tua sabedoria, para que nós possamos ler a Tua palavra, entender e aplicar nas nossas vidas. Mas que acima de tudo, Pai, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos. E é o que nós já agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Nós vamos fazer 2 leituras hoje. A primeira leitura está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, no versículo de número 11 ao 19, do 11 ao 19. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura dela. Se você não tiver uma Bíblia nas suas mãos, eu vou compartilhar na tela aqui a leitura. Quem vai fazer a leitura para nós dessa passagem, que é muito conhecida de absolutamente todos os cristãos, já ouviram falar sobre essa passagem, é a minha tia Fátima. Então, tia Fátima, por favor, ligar o seu microfone e fazer a leitura dessa passagem para nós, por favor. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, tia Fátima. Muita atenção. Nós vamos fazer 2 leituras. Essa é a primeira. Quando você entender a respeito do que nós vamos mencionar aqui, do que vai ser mencionado aqui através do Espírito Santo, você vai conseguir
A partir da segunda leitura, entender a importância de seguir em frente, mesmo diante de pessoas abandonando e deixando você para trás, no seu ministério, na sua casa, pessoas que são ingratas a você, que são ingratas ao que você faz, à sua dedicação, ao seu serviço. Então, antes de nós começarmos a analisar essa passagem, abra o seu coração para entender o que o Espírito Santo quer tratar com você hoje, para que você permaneça firme na caminhada da fé, naquilo em que Jesus levantou você para estar, no ministério que Jesus colocou você, seja no serviço dentro da sua casa, seja no serviço no ministério da sua igreja, onde você congrega. Então fique com os ouvidos atentos a tudo isso, porque nós somos chamados para servir, nós não somos chamados para desistir, e sim continuar. Nessa passagem do Evangelho de Lucas, nós encontramos uma história poderosa, que nos ensina sobre gratidão, fé, nos ensina sobre transformação, sobre amor. Tudo isso nós aprendemos aqui nessa passagem. Quantos de nós já não ouvimos talvez dezenas de pregações sobre essa passagem que está em Lucas 17, do 11 ao 19? Talvez, como mencionei antes de iniciar a gravação, alguns já soubessem até dessa passagem memorizado, decorado, de tantas vezes que já ouviu. Aqui, 10 leprosos, afligidos por uma doença muito horrível, encontram Jesus estava ali na fronteira entre Samaria e Galiléia, como nós observamos na leitura da palavra, logo no início, e a sua condição os mantém distantes, mas eles clamavam para Jesus por misericórdia. Com certeza eles estavam lá gritando por misericórdia. Então aqui nós vemos 5 pontos. E eu não vou me aprofundar nesses 5 pontos, porque a ideia aqui, especificamente, você vai entender um pouco mais para frente, mas nós precisamos analisar essa passagem. Primeiro, nós entendemos e vemos o clamor pela misericórdia. Nessa passagem, nós observamos eles clamando por misericórdia para serem curados. Assim como os leprosos, nós também, nas nossas vidas, nós temos feridas e aflições. Às vezes, nós nos sentimos afastados, isolados, incapazes de resolver problemas sozinhos. Às vezes, você vê isso em outras pessoas que te chamam e te pedem socorro, e você vai e socorre essas outras pessoas que te pedem socorro. Às vezes é um alimento, às vezes é um favor. Às vezes, dentro de casa é algo simples. Às vezes, dentro do ministério, pode ser algo mais complicado. No entanto, como os leprosos, nós podemos aprender a clamar a Jesus por misericórdia e pedir misericórdia a Jesus. Ele vai sempre estar disposto a nos ouvir a pedidos, aos nossos pedidos, ouvir a pedidos de pecadores arrependidos, e então estender a sua graça para nós. O segundo ponto que nós vemos é a conformidade à palavra de Jesus. Quando Jesus responde aos leprosos, ele não realiza imediatamente o milagre. Ele poderia ali tocar nos leprosos ou só falar para eles serem curados imediatamente. Mas não é isso ali o que acontece. Ele simplesmente diz: vão se mostrar aos sacerdotes. E o que é que os leprosos fazem? Eles obedecem.
Eles entram em conformidade à palavra que Jesus fala, libera, e eles simplesmente obedecem. E no processo de obedecer a Jesus, eles são curados. Quando eles obedecem. Então eles vão e no caminho eles são curados. Isso nos lembra que a obediência à palavra de Deus muitas das vezes é o primeiro passo para a nossa cura e a nossa restituição. Agora, tem gente por aí que quer a bênção, mas não quer obedecer. As coisas não acontecem e depois fica se perguntando por quê. Então, essa conformidade, você se conformar em obedecer e obedecer, pode te trazer a cura que você precisa, a solução do problema que você está passando. Então, primeiro, o clamor. O segundo, a conformidade com a palavra. O terceiro, a transformação. Essa transformação, ela supostamente geraria uma gratidão. Os 10 leprosos que foram curados, apenas um retorna para agradecer Jesus. Um. Esse homem, ainda assim, é um samaritano, que representa aqueles que autorizam a graça de Deus nas suas vidas. A sua gratidão não é apenas uma resposta externa, mas ele é um reflexo da transformação interna. Sabe, não é a gratidão apenas pela cura da sua pele. É a gratidão, é o sentimento, é o estado de ser grato. Isso é interno. Ele demonstra isso. Ele se prostra aos pés de Jesus e o adora, confirmando que o que o salvou foi a sua fé. Quarto, a importância da gratidão. Jesus, aqui na passagem, ele expressa o fato de apenas um. Ele expressa o fato de apenas um. Está aqui, ó. Ele responde, ó, no versículo 17: não foram purificados todos os 10? E ele ainda fala: onde estão os outros 9? Ele está mostrando e evidenciando aqui que somente um voltou. A gratidão não apenas honra a Deus, mas também nos leva a experimentar a plenitude da sua graça, da graça de Deus. Quando nós somos gratos, nossas perspectivas, elas mudam. Os nossos corações se enchem de alegria e a nossa fé nos fortalece, mas não são todos que são gratos. Não são todos que vão te agradecer pela dedicação que você tem para com eles. Não são. Eu já passei por isso. Eu já passei pelo estado de conseguir arrumar um emprego para uma pessoa e essa pessoa simplesmente não dizer nem obrigado. Me dediquei a uma certa pessoa e essa pessoa ainda mentiu para mim, descaradamente. Mentiu. Estava na cara dela que ela estava mentindo. Ela sabia que ela estava mentindo, ela sabia que eu tinha certeza que ela estava mentindo e ainda assim não agiu com gratidão. Ainda assim não agiu com gratidão. E quinto, a fé que salva. Jesus aqui, ele fecha a história dizendo o quê? Levante-se e vá. A sua fé fez o quê? O salvou. Essa fé não se refere apenas à sua cura física, mas à salvação espiritual. Jesus não está falando aqui apenas da cura da pele dele. Está falando de salvação.
Aquele homem ele foi salvo não apenas pela doença, mas também da separação espiritual de Deus, que acontece através do pecado. Então nós aprendemos aqui nessa passagem sobre clamor, sobre a conformidade com a palavra, sobre a transformação que a gratidão ela gera, sobre a importância de ser grato e sobre a fé que salva. Agora nós vamos fazer uma outra leitura para você entender o contraste para com essa passagem. Essa leitura ela está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Quem vai fazer essa leitura para nós é a dona Rita. Irmã, pode ligar seu microfone e fazer para nós, por favor, a leitura. Amém, amém. Se eu gaguejar é porque a vista não está dando para eu ler direito. Ixi, agora. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás, né? E já não andavam com ele. Amém. É isso mesmo, irmã. Obrigado. Que a vista está embaçada que só. Acontece, acontece. Mas a leitura foi corretíssima. Ok, obrigada. Amém. Aqui eu quero que vocês observem 4 pontos. 4 pontos aqui nesse versículozinho. Antes eu quero dar o contexto. Jesus aqui, nessa passagem, ele estava ensinando aos seus discípulos e a muitos outros que estavam ouvindo. Muitos outros que estavam ouvindo. E Jesus estava falando sobre comer da sua carne, não ter pacto com ele, sobre beber do seu sangue, né? Dentre outras coisas que estavam ali escandalizando aquele povo. E o povo não queria entender, porque a dureza do seu coração os impedia disso. Eles mesmos não queriam entender tudo aquilo que Jesus estava explicando. E eles estavam ali escandalizados com tudo. Nossa, isso é um absurdo. E isso é um absurdo. Então eles deram as costas para Jesus e os abandonaram. Se você continuar lendo um pouquinho depois dessa passagem, aí você vai ver que Jesus pergunta para os discípulos: e vocês não vão não? Vão também. E aí um dos discípulos vira-se para Jesus e fala: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Também é uma passagem muito conhecida por todos nós. Aqui no verso 66, nós lemos claramente que muitos dos seus discípulos, prestem atenção no que está escrito. Quem que abandona Jesus? Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Seguir a quem? Jesus. Então vamos analisar o contraste entre essa passagem aqui de pessoas que deram as costas para Jesus, com os 9 leprosos que não voltaram para serem agradecidos a Jesus, com a gratidão daquele apenas um único leproso que voltou e com os apóstolos que ficaram aqui e não abandonaram Cristo. Vamos entender a relação dessas duas passagens para vocês poderem entender um motivo de seguir no ministério, de não abandonar o seu ministério, quer seja na sua casa, quer seja na igreja, de não abandonar a missão a qual o próprio Deus te comissionou. E você conseguir entender por que você deve continuar. Primeiro ponto que nós vamos observar dos 4 que eu separei. Primeiro ponto. Na história dos 10 leprosos, nós vimos o poder transformador que a gratidão tem, que traz salvação. Após receber aquela cura, 9 foram embora. Rapaz, recebi minha bênção, ó, igreja agora, só quando eu precisar de novo.
É igual a revista da Avon. Eu vou abrir aqui, faço pedido, quando chegar, ó, né? Muitos fazem assim. Após receber essa cura, 9 foram embora, é apenas um perdido voltou, né? E aparentemente aqueles 9, ali eles esqueceram o papel vital de Jesus na vida deles. Porque Jesus teve um papel vital na vida daqueles 9 lá. Ah, mas teve. No entanto, um samaritano ele volta com o coração grato. Este ato de gratidão não apenas honrou a Deus, mas também foi comprovado em uma resposta de Jesus que diz que a fé o salvou, que a gratidão daquele samaritano proporcionou algo muito além do que apenas a cura. Quando nós somos gratos, a nossa fé, ela se torna uma força viva que nos transforma. Segundo, a fé que persevera. Em contrapartida, aqui em João 6,66, que nós lemos e que está aqui do lado na tela aí aberto para você, isso nos lembra que em certo momento muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram, assim como lá os outros 9 que receberam a bênção. Este foi um momento de prova aqui, João 6,66, essa passagem, em que alguns não conseguiram compreender a mensagem que Jesus estava falando, ou até mesmo suportar as dificuldades que surgiram no seu ministério. O abandono aqui de Jesus por parte de quem estava do lado dele é uma lembrança que a fé pode ser testada sim, e que nem todos vão permanecer firmes na fé. Infelizmente, nem todos vão permanecer firmes na fé. Terceiro, o desafio ao reconhecimento. O aspecto comum entre essas duas passagens que nós lemos é o desafio do reconhecimento. Tanto os leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus, quanto os discípulos que abandonaram Jesus, eles enfrentaram a dificuldade de consideração do valor que receberam. Gente, os leprosos, eles perderam a oportunidade de considerar a graça na vida deles. A graça, o favor imerecido. Enquanto que os discípulos aqui, que abandonaram Jesus, eles não buscaram compreender plenamente a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Ficaram no superficial, não criaram intimidade. Deram as costas. Quarto, uma escolha que permanece. Nós vamos sempre precisar fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha e é inevitável. Você não tem a opção de não fazer uma escolha, irmão. Ou você escolhe estar com Cristo, ou você escolhe estar contra Ele. Ah, eu não estou com Cristo, mas eu não estou contra Ele. Irmão, essa decisão aí de não estar com Cristo já é estar contra Ele. Uma jornada de fé é marcada por escolhas. Podemos escolher perseverar na nossa fé, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho que nós estamos seguindo, os planos de Deus nas nossas vidas. Ou quando nós enfrentamos desafios que às vezes nos desanimam. É escolha permanecer na fé. Nós podemos escolher sermos gratos, inclusive por aquilo que Cristo já fez nas nossas vidas, reconhecendo a mão de Deus nas nossas vidas, aquilo que Ele já fez por nós. Nós podemos compartilhar da graça de Deus nas nossas vidas com outras pessoas. No entanto, nós também podemos escolher abandonar. Ah, não vou falar mais sobre aquilo, não. Ah, as pessoas já estão de saco cheio de ouvir que Deus curou a minha mãe de um câncer.
Irmão, não tô nem aí se você tá com de saco cheio de ouvir isso da minha boca, não. Eu vou continuar falando, porque essa foi uma obra maravilhosa de Deus na minha vida, na vida da minha mãe, e eu sou grato por isso, porque aquele câncer lá foi usado por Deus para trazer salvação para minha casa. E nada do que eu faça ou fale vai expressar a gratidão que eu tenho com Deus. E nada do que eu fale, eu faça, eu e a minha família, nós nunca vamos conseguir pagar por isso. É graça, é misericórdia. Não se trata de mim, nem da minha família, nem da minha mãe. É Ele. É gratidão. E eu vou ser grato até o dia que Cristo voltar ou até o dia que Ele quiser me levar daqui. Eu vou continuar falando sobre isso, eu vou continuar falando sobre isso sempre. Gratidão. Gratidão. Vou repetir os 4. Gratidão que transforma. A fé que persevera. O desafio de reconhecer. E a escolha, a sua escolha é a que vai permanecer. E qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Preste atenção para você entender. As passagens de Lucas 17, do 11 ao 19, e de João aqui 66, que está na tela do seu celular, do seu computador, elas nos revelam verdades profundas sobre uma jornada de fé e o relacionamento para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em meio à falta de reconhecimento e o abandono por parte de alguns, nós vemos a firmeza e a graça excepcional de Jesus. Jesus, ele não para no seu ministério por causa daqueles que o abandonaram. Ele não para, ele continua fazendo milagre, ele continua ali andando, ele continua indo para frente, ele não para, ele não para. Ele segue firme na sua missão, nos seus ensinamentos, no seu ministério, não sendo abalado pela falta de compromisso de alguns. Ele sabia que a sua mensagem e o amor eram para todos, 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 independente de quantos o seguiam. Olha só o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 23, do 37 ao 39. Olha só aqui, o como Jesus ele também se aflige, mas mesmo ele estando ali triste com a situação, ele não para, ele continua. Mesmo triste, ele continua. Ele não pensa em desistir. Mateus 23, do 37 ao 39, diz, palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha que reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui está triste, porque Jerusalém perseguia, matava os profetas, não queria ouvir a palavra, rejeitava a palavra. É importante entender que a fé é uma escolha pessoal, você não depende, a sua fé não depende do outro. A sua fé não depende do seu marido, a sua fé não depende do seu filho, a sua fé não depende da sua mãe, a sua fé não depende do seu pai, a sua fé não depende do seu avô, a sua fé não depende do sabe lá Deus que já morreu, a sua fé não depende de terceiros. Não depende, ela é pessoal. Ela é pessoal. E nem todos vão abraçar essa fé com a mesma dedicação que você. Às vezes você está ali fazendo, se dedicando,
pregando e faz alguma coisa na igreja, e faz alguma coisa em casa, e se levanta e faz isso e faz aquilo outro, enquanto tem um irmão que está ali abrindo a boca, bocejando, dormindo. Tá nem aí. Preste atenção que na história dos 10 leprosos e dos discípulos que deixaram Jesus, nos lembra que Jesus valorizou profundamente a gratidão e a fé genuína daquele que o busca sinceramente. Jesus valorizou aqueles que estavam do seu lado. Jesus estava ali valorizando os discípulos que ficaram. Jesus valorizou o leproso que voltou. Daqueles que o buscavam com sinceridade. Em nossas próprias vidas, nós podemos enfrentar momentos de desafios e dúvidas. Porém, nós podemos nos sentir até desencorajados pela falta do reconhecimento do próximo, o abandono por parte daqueles a quem nós estamos ministrando, servindo. No entanto, nós devemos lembrar que a nossa fidelidade a Deus é a Ele. Nós não devemos depender da relação para com os outros. Gente, não se trata da nossa relação para com os outros. Eu vou fazer pelo fulano, pelo beltrano. Amém, irmão? Você amar o próximo, mas acima de tudo está amar o teu Deus. Amar o teu Deus, obedecê-lo e amar o próximo. Amar o próximo. Agora, se o próximo não quer estar com Deus, não quer caminhar, continue amando o seu próximo, irmão. Continue amando essa pessoa. Mas a decisão é dela. Não é sua, é dela. Você já imaginou se Cristo tivesse desistido porque os 9 leprosos não tivessem vindo? Seu pai, quer saber de uma coisa? Paizinho, eu estou voltando para o céu. Dos 10 aqui, só um voltou, não dá certo não esse negócio. Vai embora. Aqueles que buscam um Deus com um coração grato e uma fé sincera, eles são transformados e abençoados. Jesus, ele nunca desiste de nós. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir do serviço. Ele vai olhar para você e vai ver, irmão, minha irmã, esse serviço que você está fazendo, para você pode até ser insignificante, pode até não fazer muita diferença. Às vezes o seu serviço é só abrir a porta da igreja para alguém entrar. É importante. E ele vai continuar tocando em você para que você possa, através desse serviço, mudar vidas, independente das dificuldades que nós possamos enfrentar, que você possa enfrentar. Por fim, que a gente possa ser como o samaritano grato, aquele leproso que voltou. Perseverando em nossa fé e expressando a nossa gratidão por Jesus, por sua misericórdia, por sua graça, por seu amor incrível. E lembre-se sempre, amor a Deus, obediência a Deus e amor ao seu próximo. Esses são os pilares do seu serviço, independente de quem vai ficar ao seu lado ou não, ou de quem estará grato por você ou não. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse maravilhoso ensinamento. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos mais uma vez a olhar para Ti, somente para Ti. Paizinho eterno, muito obrigado por tratar conosco, por ser tão carinhoso, tão cuidadoso conosco. Nos guia, Pai. Nos guia cada vez mais nos ensinando. Que nós possamos estar sempre em santidade até a volta do Teu Filho amado. Pai, perdoa os pecados daqueles que pecaram contra Ti. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai.
Cuida de cada um de nós. Provê, Pai, o pão do dia de hoje, como a gente sempre fala, porque nós sabemos que nós devemos nos focar no dia de hoje, não o de amanhã. Provê o pão do dia de hoje, aquilo que nós precisamos para hoje, Senhor. Nos guia, Pai, pelas tuas veredas de justiça até a volta do teu Filho amado. Nos guarda, nos protege e ilumina do homem mau, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos e é o que nós já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.